Sejam todas muito bem-vindas! Vamos dar início hoje à nossa quarta aula, gente. Já estamos na nossa quarta aula e hoje o assunto da aula de hoje é muito bom. A gente vai falar sobre o ômega 3. Ômega 3, gente, ele é um ácido graxo essencial. O que quer dizer essencial? Ele não... o seu corpo ele não consegue fazer de uma forma natural, certo? Você precisa obrigatoriamente ingerir ou através da alimentação ou através de suplementos, certo? Que daí eu vou falar isso agora. E quais são os benefícios do ômega 3? Nossa, infinitos, infinitos. Ele é bom para memória, para cognição. Então, se você está se sentindo muito esquecida, sabe? Se você tá aquela memória curta que você tá demorando para lembrar, tipo, você tá indo lá fazer uma coisa e você esquece que você tá fazendo, você tá conversando com a pessoa e não lembra o nome dela, isso é muito clássico, né? Como que é? Seu nome tá ali na frente da pessoa. Dificuldade de foco e concentração, sabe? De você ficar ali prestando atenção em um estudo, numa leitura, no seu trabalho. Ele é muito bom para saúde do fígado, e aqui eu já quero puxar um gancho que tem muita notícia falsa falando que o ômega 3 é mal para o fígado, faz ruim para o fígado, e muito pelo contrário, ele auxilia no processo de desintoxicação do nosso fígado, porque o nosso fígado é o órgão responsável por limpar, por filtrar todas as impurezas do nosso organismo. Então ele auxilia nesse processo de desintoxicação do fígado, ele melhora a saúde da nossa visão, ele melhora também questões de estresse, depressão e ansiedade, e quem é responsável por isso é uma sigla chamada DHA, certo? O ômega 3, ele é uma gordura poliinsaturada, e a gordura poliinsaturada ela é muito boa para o nosso organismo, porque vocês devem saber que tem um colesterol bom e um colesterol ruim, certo? O colesterol bom, ele deixa a nossa parede das nossas veias mais fininhas, né? Mais dilatadas, assim, para o sangue fluir melhor. E o ômega 3 também é responsável pela fluidez sanguínea. E quando a gente está com um colesterol muito alto, que é o LDL, ele acaba entupindo as nossas veias, né? E é um dos principais causadores de AVC, trombose. Então a gente tem que pensar que ele é um suplemento essencial e principalmente anti-inflamatório. Então quando você quer que ele contribua mais para a saúde da sua memória, da sua cognição, da sua visão, você procure ômega 3 que tenha maior quantidade de DHA. Ele sempre vai ter duas siglas, então é muito importante que você olhe atrás do rótulo ali nos ingredientes e veja o quanto que tem de DHA e o quanto que tem dessa outra sigla aqui, ó, que é o EPA, certo? O EPA, ele tem mais a função anti-inflamatória. Então pensa assim, ó, tudo que é inflamatório, dor de cabeça, dor nas articulações. Então se você sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores inflamatórias, dores no joelho, dores nas costas, se você é aquela mulher que vive pegando gripe, resfriado, tá sempre com a imunidade baixa, vai ser um preventivo de uma inflamação no seu organismo, problemas circulatórios, quem tem trombose, quem tem varize, varicose, saúde cardiovascular, então ele ajuda na diminuição do LDL, que é o colesterol ruim, ele ajuda no aumento do HDL, que é o colesterol bom, ele diminui os triglicerídeos, ele ajuda na diminuição da glicose, que é o açúcar no sangue, então ele controla ali toda essa questão de dislipidemia. Como eu falei, ele é muito bom para o intestino, então ele melhora o nosso sistema imunológico, para acne e celulite, porque quem não sabe, acne e celulite é inflamação do organismo, principalmente para aquelas mulheres que têm acne aqui, ó, nessa região do queixo, da mandíbula, que está muito ligado à inflamação e também alterações hormonais. Dificuldade de desintoxicação, certo? Tanto o EPA como o DHA, também depressão e ansiedade, tanto o EPA e o DHA. E a recomendação de EPA é de 500 miligramas até 3 gramas ao dia.
E aí, como que você vai saber qual que é a quantidade que você vai tomar, certo? Quem vai ter que saber isso é o profissional que vai estar te indicando, né? Então, por isso que eu sirvo, por isso que eu tô aqui orientando as minhas pacientes, por isso que um médico tá ali orientando, um médico que entende sobre isso vai estar ali orientando seus pacientes, porque realmente é muito difícil você saber qual que é a quantidade indicada para suas necessidades. Porque o que a gente tem que ver, o que você tem que analisar para saber o quanto que você precisa? São vários fatores, né? Além dos seus exames sanguíneos, ali os seus exames de dislipidemia, os seus sintomas subclínicos, acne, celulite, inflamações, baixa imunidade, alergia, sistema imunológico sempre deprimido, a homocisteína, que também é um valor sanguíneo, se você tem uma predisposição a ter algum problema do coração. Então tudo isso tem que ser avaliado e essa quantidade vai depender para a quantidade de sintomas, tanto deficiências sanguíneas quanto sintomas subclínicos que você apresenta, certo? E aqui vamos dar mais uma entrada para qual que é o melhor ômega 3, né? Que é isso que eu mais recebo. Gil, qual que é o melhor? Qual a melhor marca? Gente, aqui eu fiz um resumo de algumas marcas, certo? Que você vai encontrar no Brasil, lembrando que fora do Brasil existem várias marcas, que nem eu sei todas as marcas que tem fora do Brasil, que eu tenho certeza que são muito melhores das que são vendidas aqui, certo? O ômega 3, eu gosto muito dessas duas primeiras marcas porque eles são fontes, eles são melhores absorvidos porque eles são fonte de triglicerídeos, a gordura poliinsaturada dele, do ômega 3, é fonte de triglicerídeo, então ela consegue ser absorvida de uma maneira mais fácil, tá? Esses três de baixo, tá? O ômega 3 aqui do canto esquerdo, tá? Que tem o ômega 3 e tem o CRIO. Esse dali ele é muito bom, só que ele tem uma absorção dele é um pouco inferior comparado aos dois de cima. Só que como ele tem concentrações maiores, você consegue ter uma quantidade muito semelhante do que esses ali de cima, certo? Já esses dois aqui do lado tem o CRIO, certo? O CRIO ele é muito parecido com caranguejo, não, com camarão, certo? Ele é um crustáceo, também de águas frias, ele possui quantidades tanto de EPA e DHA, só que ele possui uma grande quantidade de astaxantina e ela é incrível, é um antioxidante incrível, anti-inflamatório, é um antioxidante, um anti-inflamatório incrível para a nossa saúde, principalmente para a nossa visão. Quem tem problema de visão, né, descolamento de retina, vai colher muitos frutos consumindo o CRIO. Então, se você não tem nenhum problema de visão, nenhum descolamento de retina, consuma ômega 3, não tenha necessidade de estar consumindo o CRIO. E esse dali que está escrito alga embaixo, é porque tem muitas mulheres que são veganas, vegetarianas ou têm alergia a frutos do mar, porque esses outros ômega 3, eles são extraídos dos peixes, certo? E eu já vou falar mais sobre isso. E tem um ômega 3 vegetal, né, que ou ele é extraído da semente de chia ou da semente de linhaça, porém, ele possui pouquíssimas quantidades de EPA e DHA e ele possui uma quantidade maior de ALA, certo? E esse ALA ele não é bem convertido nesse ômega 3 dentro do nosso organismo, ele tem uma biodisponibilidade muito baixa. Então você precisaria estar ingerindo uma grande quantidade de cápsulas para ter o mesmo efeito, certo? E é quase inviável. E esse dali que é da alga, ele possui maiores quantidades de EPA e DHA, principalmente de DHA, certo? E aí vem principalmente a questão dos alimentos que são fontes de ômega 3, certo? Trago aqui para vocês, já antecipo, que vocês precisariam consumir uma grande quantidade, repito, vocês precisariam consumir uma grande quantidade de ômega 3 para estar usufruindo, né, para colher a quantidade, vocês precisariam consumir a grande quantidade desses alimentos para conseguir extrair uma quantidade suficiente de ômega 3 que o seu organismo precisaria, tá? E ele está presente principalmente em peixes, né, e frutos do mar de água fria, salmão, atum, o CRIO, que é esse
parecido com esse camarãozinho ali, e o mexilhão, certo? Só que é uma espécie de um mexilhão que ele é lá da Noruega, então não é o mexilhão que tem aqui no Brasil, certo? Porém, e aí aqui vem a coisa mais importante, a maioria, 80 a 90% dos peixes que a gente consome no Brasil, eles são tratados em cativeiro, eles são feitos em cativeiro e muitas vezes eles são alimentados com rações que têm uma grande quantidade de ômega 6, tá? E eu também já vou falar mais sobre isso. E aí vem a semente de chia, que ela precisa ser hidratada, ou a semente de linhaça, de preferência dourada, porém ela tem que ser triturada na hora, então você faz ali numa vitamina ou num suco e já bate ali a semente de linhaça, ou fontes de algas, tá? E por que é tão importante o consumo do ômega 3? Por que ele faz tão bem para a nossa saúde? A nossa alimentação, né, a gente precisa consumir óleos, ácidos graxos no nosso dia, né? E a gente tem o consumo do ômega 3, 6 e 9. E na nossa dieta mais ocidental, a gente tem um alto consumo de ômega 6. E o ômega 6 é extremamente inflamatório para o nosso organismo. Quem assistiu a aula falando sobre a nossa segunda aula que eu falei sobre o coronavírus, né, os efeitos colaterais pós-Covid, eu falei sobre a inflamação do nosso organismo e diariamente o nosso organismo recebe ataques de poluição, de agrotóxicos, de contaminantes, de luz, de alimentos ruins, né, do estilo de vida errado, de não ter dormido bem, do estresse, do consumo de açúcar, álcool, cigarro, fumaça. O dia inteiro o nosso organismo está recebendo agressores. E além disso, a gente tem uma alimentação alta em ômega 6, que é gordura ruim, gordura saturada, gordura trans, alimentos industrializados e baixo de ômega 6, de ômega 3, perdão, porque a gente tem poucas fontes alimentares que são fontes disso e a gente muitas vezes nunca teve o hábito de estar consumindo ômega 3. E só para vocês terem uma ideia, a recomendação para ter o nosso organismo desinflamado seria de uma porção de ômega 3 para até 3 porções de ômega 6, o nosso corpo daria conta de desinflamar. Só que hoje, atualmente, a nossa dieta dos ocidentais está de 1 de ômega 3 para 20. Sim, para 20 de ômega 6. Então, por isso que causa tanta inflamação. E o ômega 6 engorda, ele inflama, ele deixa a nossa célula preguiçosa. Por isso que você muitas vezes não consegue emagrecer, mesmo comendo pouco. Já o ômega 3, ele desinflama, ele lubrifica ali, ó, as suas engrenagens, então tudo fica mais fácil. O processo de emagrecimento fica mais fácil, o processo de eliminação de toxinas fica mais fácil. A sua mente pensa melhor, você consegue raciocinar melhor, você não esquece das coisas, você não esquece de uma coisa que deveria ter feito, sabe? Então tudo funciona melhor, os seus triglicerídeos caem, a sua glicose cai, o seu colesterol bom aumenta, então tudo consequentemente melhora, sabe? Então você pode fazer o uso desse suplemento como forma de prevenção, que aí você vai tomar uma dose baixa de 1.200 gramas, certo? 1 grama e 200 ou 1.200 miligramas, que é a quantidade mínima de manutenção, e para quando você tem uma necessidade maior, aí você vai aumentando a dose, podendo chegar até 5 gramas dessa combinação de EPA e DHA, certo? Então vamos aqui a alguns exemplos para que seja mais claro para vocês entenderem. Ó, aqui tem um exemplo de um ômega 3 que ele possui mais EPA. Lembrando que o EPA, ele é aquele efeito mais anti-inflamatório, então melhora da saúde do coração, diminui dislipidemia, triglicerídeos, colesterol, açúcar no sangue, melhora a acne, melhora a celulite, melhora a inflamação do intestino, aumenta o sistema imunológico. Ele tem uma proporção de 3 para 2, 3 de EPA, que vai ter mais esse efeito anti-inflamatório, mas ele sempre vem acompanhado do DHA, então sempre vai ter, e ele tendo uma quantidade menor, então esse daqui ele vai ter a melhora da cognição, mas vai ser mais efeito anti-inflamatório. Então a gente vê que numa quantidade de 3 cápsulas,
vocês têm 990 de EPA e 660 de DHA. Ó, e o mais importante, ele tem que ser uma cápsula que ele tenha um selo de qualidade livre de metais pesados, que é esse aqui, ó. É o... Vocês estão... Não sei se vai dar pra ver, mas ele vai estar escrito IFOS. Quando ele está escrito IFOS, quer dizer que é um selo de qualidade, certo? Ou ele tem que estar escrito, ele tem que ter algum comunicado dizendo que ele é livre de chumbo, que ele é livre de mercúrio, que ele é livre de metais pesados e de preferência que ele é odor free. Odor free quer dizer que ele não vai ter gosto, que ele não vai ter aquele gosto, aquele aroma de peixe, certo? Porque isso muitas vezes incomoda quando, principalmente pessoas que têm refluxo, que têm gastrite, né, que fica voltando ali o gosto, se incomoda muito com aquele sabor de peixe que fica voltando. E qual que é o melhor horário também, já que adiantando, qual que é o melhor horário para você consumir ômega 3? Junto com alguma refeição, certo? Pode ser consumido antes do almoço e antes do jantar. Eu sempre gosto de dividir a dose em 2 momentos do dia, né? Eu vou almoçar, eu tomo antes, almoço, mas caso porventura eu me esqueci de consumir antes do almoço, não tem problema, eu consumo depois. Então, geralmente eu consumo nesses 2 momentos, almoço e jantar. Lembrando que a quantidade vai depender. Pode ser que você precise de 2 cápsulas, como nesse exemplo que eu mostrei, 1.200 mg para uma dose de manutenção, ou às vezes você vai ter que precisar consumir 1,5 gramas, 2 gramas desse ômega 3. Esse outro ômega 3 aqui, ó, que ele tem mais DHA, certo? Lembrando que o DHA, ele é bom para memória, bom para cognição, bom para o fígado, bom para visão, tá? Ele é bom para depressão, para ansiedade também. Então ele possui 1 de EPA para 5 de DHA. Então vocês conseguem ver que ele é bem mais potente agora em DHA. E essa tem a quantidade para 3 cápsulas. 3 cápsulas possuem essa quantidade de 300 mg de EPA para 1,5 gramas de DHA. Então vai depender, porque se às vezes você quer só com uma dose de manutenção, 2 cápsulas é o suficiente. Às vezes você vai precisar ingerir 4 cápsulas, certo? Se você tá ali sentindo que a sua memória não tá legal, que a sua cognição não tá legal, você vai tomar 4 cápsulas, certo? Totalizando ali 2 gramas de DHA. E agora tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, que é um exemplo equilibrado, certo? Ele tem 1,5 gramas de EPA, que vai ter mais esse efeito anti-inflamatório, e ele tem uma quantidade muito próxima de DHA. Então ele é bom tanto para memória como para inflamação, dor de cabeça, dores articulares, acne, celulite. Então todo o seu organismo vai ganhar e vai ser bem equilibrado. Essa tem a quantidade de 4 cápsulas, só que dessa marca aqui a cápsula é menorzinha, daqueles outros a cápsula é maior. E lembrando que essa cápsula aqui, ó, desse manipulado, ele é feito de triglicerídeos. A fonte dessa gordura poliinsaturada dele é de triglicerídeos, então tem uma absorção melhor quando é em comparação ao óleo de peixe. Porque dependendo de como é feita essa extração do óleo de peixe, ele pode ser diminuído até 55%. Então é muito importante você comprar de uma marca boa, comprar de uma marca confiável, porque apesar de ser com óleo de peixe, pode ter uma concentração não tão baixa assim, pode ser melhor, certo? Pode ser bom, como esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Então nessa quantidade aqui você vai ter 1.200 miligramas, né, 1,2 gramas de ômega 3, tanto de EPA como de DHA, certo? E quais são as contraindicações, certo, para o consumo do ômega 3? Gente, o ômega 3, como eu falei desde o começo, ele deixa o sangue mais fluido, certo? Deixa o sangue mais fino, mais fácil de passar ali pelas suas veias, pelas suas artérias. Então, pessoas que fazem uso de anticoagulantes ou tem pessoas que têm problemas com coagulação, tem que tomar um pouco de cuidado com o consumo excessivo, certo? Doses de manutenção não vai ter problema, mas também é importante ver plaquetas baixas e também o tempo de protrombina muito baixo, que isso também pode ser ali um risco de sangramento, até para, tipo, eu vou lá fazer a unha, sabe? A mulher dá uma furadinha ali na sua cutícula e pode demorar muito para estancar esse sangue.
Quando você vai fazer uma cirurgia, certo? Principalmente em período ali, umas 2 semanas antes da sua cirurgia, você suspende o uso justamente por o seu sangue ficar mais fluido. E pessoas à noite, tem algumas pessoas que são sensíveis e pode provocar insônia. Então, caso você sinta ali que você está com insônia e você faz um teste, tira o ômega 3, melhorou, certo? E você deixa o ômega 3 e piora a sua insônia, é só você jogar esse ômega 3 para outro momento do seu dia, certo? Então, o que a gente precisa entender? Ômega 3 ele é feito por dois nomezinhos, que é o EPA e o DHA. O DHA é bom para memória, para cognição, para visão, certo? Principalmente, pensa assim, ó, DHA é bom para cabeça. O EPA, ele é bom para o seu corpo. Ele é anti-inflamatório, diminui colesterol, diminui triglicerídeos, aumenta colesterol bom, que é o HDL, né? Aumenta melhora a sua memória, melhora a sua acne, melhora a sua celulite, então ele é um excelente anti-inflamatório, certo? E ele é muito bom, como eu falei, se você quer mais para memória, pega um que tem mais DHA. Se você quer mais para anti-inflamatório, pega um que tem mais EPA. Se você quer um que seja equilibrado, que seja bom para os dois, pega um que vai ter um equilíbrio entre esses dois. Só que é muito importante você cuidar, certo? Para que seja uma marca confiável. Sempre olhe no rótulo para ver ali, porque senão às vezes você vai comprar um para ter 1,2 gramas de ômega 3, você precisa consumir 8 cápsulas, sabe? E você precisa consumir no mínimo 1.200 miligramas da soma desses dois, certo? Você soma os dois, não precisa ser 1.200 de cada. Então, se por exemplo assim, um vai ter 600, o outro vai ter 600, show! Se um vai ter 700 e o outro vai ter 500, ótimo, certo? Então é isso que vocês precisam sempre olhar. Se for um ômega 3 fonte de triglicerídeos ou fosfolipídios, ele vai ter uma absorção melhor, ele vai absorver melhor. Se ele for de óleo de peixe, dependendo da marca, ele pode ter uma diminuição de até 55% de marcas mais inferiores. Porém, de marcas mais melhores, que têm uma extração melhor, mesmo sendo de óleo de peixe, não chega a esses 55% a menos, às vezes é 60%, às vezes é 70%. Dessas marcas que eu já mostrei para vocês, e se você perdeu ali no começo da live, não se preocupa, vai depois, assiste essa live de novo, certo? Ali eu coloquei as melhores marcas que tem, certo? Então é esse assunto do ômega 3, gente. O ômega 3 é um suplemento que assim eu consumo há muito tempo e eu vou consumir para o resto da minha vida. Eu só não vou consumir se porventura eu for fazer uma cirurgia, como eu falei, então 15 dias antes da cirurgia eu suspenderia o uso, posteriormente eu já voltaria, porque eu tomo sempre a dose de manutenção. Há muitos anos eu tomo ali as minhas 1.200 miligramas e quando eu oriento para uma pessoa, né, que tá ali com triglicerídeo mais alto, com um colesterol mais alto, um colesterol ruim alto, um colesterol bom baixo, né, um desequilíbrio ali da quantidade de açúcar, de glicose no sangue, uma insulina muito alto, tá sofrendo com uma baixa memória, baixa cognição, tá sofrendo com queda de cabelo, sabe, tá sempre com o organismo inflamado, alergias, dores articulares, ele é excelente para dor articular, ele é excelente para dor de cabeça, para qualquer dor que você imaginar. O ômega 3, ele ajuda tanto no tratamento como na prevenção. Prevenção é dose de manutenção, tratamento são doses mais altas e quando tudo normalizar, você volta para a dose de manutenção, mas você não suspende o uso, certo? Então esses suplementos essenciais, que é o colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é o ômega 3, que é o óleo de linhaça prímula e borragem, que é a vitamina D, é essencial que você precisa ingerir através de suplemento. Então é muito importante que você guarde ali um orçamento do que você ganha para que todo mês tenha, para que não falta. Porque quando falta para um mês, isso gera vários desequilíbrios no seu organismo. E aí começa a piorar as coisas. E aí quando começa a piorar alguma coisa, você muitas vezes não associa com aquele suplemento que você deixou de consumir. Então eu bato novamente na tecla, é um suplemento essencial, certo? Um beijo,
no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus, certo? Se cuidem essa semana. Se precisarem, só chamar que a gente tá juntas nessa, tá? Um beijo!